Bora falar agora de saúde, trazendo um alerta, porque o desaparecimento de pessoas com Alzheimer é uma situação mais comum do que muita gente pensa. A perda da memória, da orientação com o que pode fazer, inclusive com que esse paciente saia de casa e não consiga encontrar o caminho de volta. Pois é, uma situação angustiante, né? E foi o que aconteceu lá no Crato, na região do Cariri, onde uma idosa de 76 anos está desaparecida desde a última quinta-feira. Por isso, hoje, vamos destacar o Alzheimer aqui no Bom Dia Será, sobre os principais sintomas e também a prevenção. Essa imagem aqui que você está vendo é justamente da idosa, né? As últimas imagens que foram feitas pela família com câmera de segurança, fotos delas que estão sendo compartilhadas. Por isso, ela tem o diagnóstico e acabou saindo de casa e essa é a preocupação da família. É a dona Dilma, então a gente reforça inclusive esse pedido. Se você mora aí na região do Crato, viu alguém até parecido, não deixe de acionar os órgãos de segurança, a polícia, para que possa ajudar a localizar a dona Dilma o quanto antes. A dona Dilma, gente, tem Alzheimer, é por isso que agora a gente está aqui com a Nathalie Kimberly no nosso telão, para a gente falar sobre essa doença que é tão desafiadora, né, Nathalie? Com certeza, viu, Carla? Deixa a família inteira completamente à mercê ali, basicamente, de uma doença que tem uma rampa que ela vai ali, basicamente, deixar a pessoa ter uma série de situações que vai modificar a vida dela, o dia a dia, como ela vai agir, como ela vai realmente lidar com essa vida após o diagnóstico dessa doença. E a gente está falando de uma doença que evolui de forma muito rápida, que o tratamento dela para a medicina ainda precisa ali evoluir, que precisa realmente tentar identificar como ajudar esse paciente. E a gente vai conversar agora com o Saulo Teixeira, ele que é neurocirurgião, para a gente entender justamente, a gente está falando do Alzheimer, uma doença que para a medicina ainda precisa basicamente entender esses pontos de como identificar isso no paciente, basicamente como fazer um tratamento de forma adequada. Queria que você explicasse para quem nos acompanha quais são os principais cuidados que são repassados pelos médicos quando há um diagnóstico ou pelo menos um rastreio dele em alguém. Bom dia a você. Perfeito. Bom dia pessoal. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, uma doença progressiva e é a mais comum entre as causas de demência no paciente idoso. A gente tem que lembrar que o principal determinante dessa doença é o conteúdo genético do paciente, né? Tem a ver com a história familiar, com os genes que ele carrega. E a medicina trabalha numa série de condições que podem acelerar ou frear esse processo e estão relacionadas a outras coisas, às vezes, no corpo, como atividade física, evitar o consumo de álcool, tabagismo, estimular a atividade do cérebro, né, para aumentar, vamos dizer assim, essa circuitaria neuronal, essa comunicação entre os neurônios que faz o cérebro funcionar melhor. Mas uma vez estabelecido o diagnóstico, a concentração do paciente e da família que está em torno dele deve ser em manter a autonomia, manter a funcionalidade do paciente. Isso é difícil, particularmente na doença de Alzheimer, porque, como eu falei, essa atrofia do cérebro vai continuando, vai pegando outras áreas do cérebro e o paciente que no primeiro momento vai esquecendo determinadas informações, incorrendo em repetições no discurso, mudanças do comportamento, ele passa a ter um prejuízo no cuidado pessoal, higiene muitas vezes, passa a ter momentos de agitação, agressividade e manejar essa jornada, principalmente a cargo do médico neurologista clínico ou do médico geriatra que acompanha esse paciente, é bem desafiador. Essa evolução, ela acontece de forma previsível, por exemplo, de um ano para o outro ou de um mês para o outro? A gente estava falando agora há pouco no nosso estúdio do caso da dona Dilma lá do Crato, uma idosa de 76 anos que está desaparecida desde quinta-feira, porque acabou saindo de casa, algumas imagens nas ruas mostram essa movimentação dela, mas basicamente a gente consegue ver uma evolução de, por exemplo, uma tentativa como essa de sair de casa, de basicamente não avisar a ninguém, tem essa questão da irritabilidade também nesse comportamento? Exatamente. A piora costuma ser progressiva e essa progressão ela não necessariamente é rápida, demora anos e essa evolução varia de uma pessoa para outra. É aí que mora a necessidade do acompanhamento especializado, volto a dizer, com médico neurologista clínico, com médico geriatra, para manejar essa piora. Só que em alguns momentos esse paciente vai passar por processo de agudização, ou de que a gente chama tecnicamente de síndrome confusional aguda. O paciente ele piora de um modo agudo, como o nome está dizendo, muitas vezes não por essa doença especificamente, mas por alguma outra coisa que aconteça e venha a piorar o paciente naquele contexto específico. Uma mudança do comportamento, uma infecção, uso inadequado de uma determinada medicação, às vezes um gatilho emocional que pode trazer o paciente para esse estado de agitação.
e isso pega aquela doença que já existia, o cérebro que originalmente já tinha essa dificuldade no funcionamento dele, vamos dizer assim, e cria essa agudização que faz o paciente mudar muito agudamente o comportamento, às vezes ficar sonolento, às vezes ficar agitado, e até episódios como esse da dona Gilmara que você falou. Em relação ao tratamento, o que é possível ser feito ainda na medicina? Cirurgia é uma coisa que ainda, de repente, pode acontecer no Alzheimer ou não? Infelizmente, para a doença de Alzheimer, não. Mas aí meu papel como neurocirurgião é lembrar que nem toda síndrome demencial é doença de Alzheimer. No Brasil, a gente vê muito negligenciada, por exemplo, uma condição chamada de hidrocefalia de pressão normal, que é uma causa de demência, que está relacionada a uma perda da memória também, mas cujo mecanismo não tem nenhuma relação direta com a doença de Alzheimer, além de que as duas acontecem no paciente com o envelhecimento, mas essa sim tem um tratamento cirúrgico disponível e é um tratamento relativamente acessível, fácil de ser realizado tecnicamente, que traz um resultado muito bom para a maioria dos pacientes. Outras vezes, o paciente que aparenta ter um quadro de demência, que aí a gente tenta acreditar tudo a doença de Alzheimer, pode esconder outras patologias, outras doenças. A gente já atendeu pacientes que têm, por exemplo, hematomas, são sangramentos que acontecem em decorrência de pancadas e que ao longo do tempo vão piorando a memória. Se acha que aquilo é doença de Alzheimer, na verdade ele tem uma doença cirúrgica que a gente consegue resolver e trazer a funcionalidade de volta. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, com relação a tumores cerebrais em determinadas áreas que comprometem a memória, comprometem também a funcionalidade e, na verdade, não era doença de Alzheimer, tinha uma compressão sobre o cérebro causando aquilo. Então, faz parte dessa abordagem inicial da doença de Alzheimer, não só diagnosticar e estadiar a doença de Alzheimer em si, mas também excluir outras causas que podem imitar, vamos dizer assim, o curso de uma demência como essa. A gente pode dizer que, por exemplo, manter o cérebro mais ativo, praticar atividade física, alimentação saudável, pode ajudar a prevenir? De forma resumida aqui para a gente concluir. Com certeza, tudo isso ajuda o cérebro também precisa de exercício, ele precisa funcionar bem, ter essa reserva funcional. Isso vai fazer com que o paciente tenha uma jornada mais lenta do momento dos primeiros sintomas até o momento em que ele perde autonomia, perde funcionalidade. Isso sim é muito ruim para a família. Perfeito, muito obrigada. Orientações então repassadas sobre uma doença que realmente precisa que a gente tenha atenção. Qualquer sinal e sintomas, já entrar em contato com o neurocirurgião para tentar evitar que a pessoa perca a autonomia de forma assim tão rápida, tão brusca. Então, volto com vocês aí no estúdio. E vale lembrar a rede de apoio, né, Nathalie? A gente sabe que o diagnóstico muitas vezes vem para uma pessoa, quem está diretamente conectado vai tentar ajudar de alguma forma no seu dia a dia, ao lembrar, ter um pouco mais de paciência. E essa rede de apoio se faz fundamental, com a música, trazendo algum tipo de história. É esse momento que você deve demonstrar seu amor, é na saúde e na doença também. Então, Nathalie, obrigado, viu, pelas informações.